muitas questões importantes que envolvem a área da saúde aqui na cidade e na região. Sempre na abertura, manchetes dos jornais parceiros aqui do painel regional. O DL, Diário do Litoral, circula aqui por toda a região. Está aqui a manchete: Guarda Municipal suspeita de fazer segurança privada. Crava aqui o Diário do Litoral com relação aqui aos guardas municipais de Santos. Até lojas maçônicas estariam sendo beneficiadas, né? Eu passo aqui ao Chagas um exemplar do DL e aqui a doutora Pina também recebe aqui o Diário do Litoral desta edição de quinta-feira, né? O Jornal da Orla, também um parceiro tradicional nosso, né? O companheiro Marcos Santana sempre participando conosco. Está aqui a capa do Jornal da Orla que circula nesta quinta-feira por toda a Baixada, falando da Avenida Ana Costa, falando da saúde animal, enfim, né? Você confere em todas as bancas o Jornal da Orla e o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo de comunicação do DL, circula por todo o estado, enfim, pela nossa região também. Está aqui o Gazeta. Decisão sobre meta fiscal sai até sexta, diz ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, que jogou mais água no chope ainda ontem, né? Dizendo que a queda, né, de arrecadação pode fazer com que o governo tenha que revisar, fazer um novo planejamento fiscal agora para o ano que vem, né? Chagas recebe aqui o Gazeta e a nossa doutora Pina também, com muita satisfação, recebe, claro, aqui o Jornal Gazeta de São Paulo. E eu agradeço as participações dos companheiros de bancada aqui do painel. Fernando Chagas, prazer revê-lo. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, olá amigos. Prazer estar com os telespectadores mais nesse programa. Rapidinho, né? Decisão sobre a meta fiscal sai até terça-feira. Mais uma vez, o governo federal deve reduzir a meta fiscal. O que é a meta fiscal? É aquela economia que o governo faz para pagar a dívida pública do Brasil. Vai ser a terceira redução e, nesse caso, mais uma vez, Boturão, telespectadores, compromete, né, a credibilidade da política do governo. Mas não tem solução neste caso, pelo menos nesse ano. A arrecadação cai acentuadamente devido à recessão e não dá para fazer economia, nem para pagar as despesas necessárias, como os programas sociais, quanto mais a dívida pública do Brasil, que não é uma dívida externa, é uma dívida interna. Muito bem. Problemas não faltam, né, ao país nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, aí, acentuadamente depois das eleições do ano passado até este período. E vamos, como prevê o Chagas, está prevendo o governo, aí, vamos continuar, infelizmente, final do ano, 2016, enfim, né? Doutora Pina Patavina, obrigado por estar conosco, obrigado pela presença aqui no painel regional, prazer revê-la, tudo bem? Tudo bem, eu queria agradecer à TV Santa Cecília, a toda a produção do painel regional e particularmente a você, Boturão. Eu acho que toda vez que se abre espaço na mídia para falar sobre saúde, é muito importante. A gente fica muito contente porque muitas vezes as mensagens que são dadas pela mídia, vamos dizer, pouco informada, elas repercutem de uma maneira, às vezes, não adequada na população. Então, quando se abre um espaço como você está abrindo hoje para nós, eu acho que a gente fica muito feliz e eu espero aí estar colaborando, né, tirando algumas dúvidas, né, e melhorando a informação da população. Muito obrigada. Bem, nós é que agradecemos a sua presença, com toda a bagagem que tem aqui a doutora Pina, extremamente conhecida na área da saúde aqui da cidade, da região, e especialmente, claro, na sua especialidade, que é a hematologia, mas outros temas importantes também podem ser discutidos aqui no painel regional, né? Bom, a Gilze Costa Francisco, que preside o Instituto Neomama, já está também tomando assento aqui, rapidamente aqui no painel regional para participar conosco, vamos falar muito sobre o Outubro Rosa, sobre a questão da prevenção do câncer de mama, não é? Que é uma questão muito séria, muito grave, não é? Índices altos, não é? Atingem as mulheres pelo Brasil afora, enfim, já a gente cumprimenta e agradece a presença dela também, não é? O telefone, nosso espaço nas redes sociais, já a Daniela confere para você. Lembrando que estamos online, site da TV Santa Cecília à sua disposição. Clique no ícone do painel regional e acompanhe a gente em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube, você pode então rever os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Sempre com a gente aqui conferindo a sua participação e a nossa produção, a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Dani? Tudo, boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. Nosso Facebook já está aberto, esperando a sua participação.
envie suas dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Muito bem, estamos vivendo aí o Outubro Rosa, eu já anunciei, a Gilce está com a gente aqui, Gilce Costa Francisco, é enfermeira, não é? De formação, por formação, e preside o Instituto Neomama. Tudo bem, Gilce? Prazer rever você. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui num mês tão importante para a gente, um mês de conscientização mundial, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, interessante. A Pina trouxe também aqui, a doutora Pina trouxe também aqui o coraçãozinho. Coraçãozinho? Isso é um lacinho? É um lacinho cor-de-rosa. Né? Lacinho cor-de-rosa, né? A Gilce também está usando, também, claro, não poderia deixar de ser. E representa, né, essa orientação importante, né? Claro que outubro é um mês de referência, né? Porque a prevenção tem que ser feita anualmente, né? Mas que balanço se faz aí nesses dias da campanha, Gilce? Olha, nós temos um número muito expressivo para falar. Nós não temos os números ainda deste ano, mas até o início da campanha do Outubro Rosa 2015, nós aumentamos em 40% o número de mamografias realizadas pelas SUS dependentes. Então, isso é um número extremamente expressivo. Eu sei que muita gente que está ouvindo fala, mas só 40%? Isso, em termos de estatística na área da saúde, isso é extremamente expressivo, é muito alto. Mas nós ainda temos uma lacuna muito grande, muito importante, porque nós temos a assistência de 35 mil mulheres SUS dependentes. E foram realizadas mais ou menos 15 mil mamografias em um ano. Então, existe uma lacuna muito grande ainda a ser rastreada, a ser conscientizada. Essas mulheres, elas têm que ter a consciência de que câncer se combate com informação e com diagnóstico precoce. Então, não adianta você fugir da mamografia, não adianta você não ir ao médico com aquele velho estigma do que quem procura acha. Porque quem procura acha, quem acha cura. Então, pelo amor de Deus, não deixem a sua saúde de lado, não negligenciem a sua saúde, que é a pior coisa que você pode fazer por si. Mas, do modo geral, até a senhora falou, né, que é uma campanha mundial. Sim. Mas no Brasil, parece que pegou. Pegou. É muito difícil uma campanha em questão de saúde, principalmente o homem, né? A mulher é mais cuidadosa do que o homem na prevenção. Mas essa campanha realmente pegou o Outubro Rosa no Brasil. Pelo menos aqui na Baixada Santista, né, na cidade de Santos e na Baixada Santista, a gente percebe, né, que há um cuidado maior da mulher em relação a essa prevenção. É que tudo começou aqui, né? O Outubro Rosa começou aqui. Então, existe um fomento muito maior de informações. O Outubro Rosa que tem em Santos não tem em outros lugares. As atividades começam dia 1º e terminam dia 31. Muitas vezes tem 3, 4 atividades num dia só, porque as pessoas acham que é somente iluminar. Iluminar fica muito bonito, fica lindo, chama atenção, mas sem ações de conscientização, sem a concretização de ajuda e também de esclarecimentos e informações, nós não alcançaremos objetivos nenhum, nós não mudaremos o cenário. Então, é necessário que tudo se englobe para poder ter um resultado extremamente positivo. E a gente está conseguindo aqui sim, graças a Deus. Doutora Pina, a Gilce fala em prevenção, né, que é o caminho mais importante, né? Aliás, deveríamos todos, né, praticar a medicina preventiva, que não fazemos, né, lamentavelmente. Né? A grande maioria dos brasileiros, até alguns médicos trabalham com o termo, né, nós temos o Ministério da Doença, Secretaria de Estado da Doença, Secretarias Municipais de Doença, né? Que saúde é uma outra situação, uma outra história, né? Essa coisa da prevenção se percebe aí no trabalho, no dia a dia, que as pessoas estão mais conscientizadas com relação a isso. Como é que você avalia? Bom, primeiramente queria parabenizar a Gilce e dizer que, com muita honra, eu sou testemunha porque eu vi o Neomama nascer, né? Nós acompanhamos todo o trabalho, toda a luta, temos acompanhado, né? E realmente você está de parabéns, porque você multiplicou, né? E levou a experiência de Santos para o resto do Brasil, né? Então, eu tenho assim, muita satisfação de ter participado do começo e de ver o seu trabalho assim, próspero, né? Ter dado tão certo. Agora, sobre a questão da prevenção, da conscientização das pessoas,
Existem, assim, dois lados. Em primeiro lugar, hoje em dia, as pessoas fazem mais exames periódicos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, nós temos várias situações que o indivíduo vai fazer um exame pré-admissional numa empresa e faz um exame de sangue ou um exame físico, o médico examina a pessoa e, por um acaso, acaba descobrindo uma doença. Existem pessoas que fazem check-ups periódicos, que têm a felicidade de ter um bom plano de saúde que cobre todos os exames, né? Mas isso pode ser feito pelo SUS também. A pessoa pode se organizar e passar no cardiologista, no pneumologista, no clínico geral, no dermatologista, enfim. Mas, por outro lado, então, essas pessoas teriam mais acesso aos exames, né? E teriam, então, um diagnóstico mais precoce. É claro que, salientando a questão das mulheres, que realmente são muito mais cuidadosas. Nós dizemos que o ginecologista é o indivíduo que faz mais diagnóstico nas mulheres, principalmente de câncer de mama e outros, e também de problemas cardíacos, hipertensão, diabetes, etc., porque ele pede uma série de exames. E o correspondente no homem é o cardiologista, porque, infelizmente, os homens ainda não têm aquela vamos dizer, cultura, muitos têm, tá? Mas alguns ainda têm uma certa refratariedade minoria, né? de ir no urologista, que seria o correspondente ao ginecologista. Então, a gente diz que o ginecologista do homem é o cardiologista, porque ele vai no cardiologista para ver como é que está o colesterol, triglicérides e tal, fazer um eletro, e o cardiologista acaba descobrindo. Lembrando que novembro vai ser a fitinha azul. Novembro né? azul. Novembro azul. Já começamos a fazer os lacinhos. Então, Mas aí seria também da próstata? isso, exatamente. Da exatamente. próstata é o que mais aflige, né? Agora, só complementando, né, isso que eu estou falando, infelizmente, nós ainda temos pessoas que, por falta de acesso, estão chegando muito tarde com diagnósticos, vamos dizer assim, já numa fase bastante avançada das doenças. Nós vemos isso muito na área de hematologia, leucemias, linfomas, mielomas, chegam um pouquinho atrasados para a gente, já numa fase avançada, e também nas áreas de tumores sólidos de uma maneira geral. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A Geise falou do crescimento do número de mamografias, o que reflete aí uma conscientização maior, interesse maior nesses exames preventivos do câncer de mama, não é? Nós temos estrutura hospitalar suficiente aqui, estruturas suficientes para esse crescimento aí das mamografias todas as nossas cidades, porque há uma reclamação constante da infraestrutura dos hospitais aqui nas cidades da região, especialmente Santos, né, que agrega aí o maior número de hospitais, os melhores hospitais, né? Sim, eu acho que assim, muita coisa vem para Santos, eu acho que a Gilce depois pode também destrinchar um pouquinho mais claro. essa questão, mas é muito centrado na cidade de Santos. Então, como muitos municípios, né, os 9 municípios da Baixada Santista, alguns não têm um mamógrafo ou não está funcionando, está quebrado, alguma coisa assim, acaba sobrecarregando um pouquinho a cidade de Santos, e daí eu acho que o retardo na marcação de exame, na realização de exame, vem muito disso, né? É assim, Gilce? É bem assim. O problema é que todos os casos oncológicos acabam caindo aqui em Santos. Nós só temos um NACOM, que é no Guarujá, no Santo Amaro. Os CACONs, que são os centros de alta complexidade em oncologia, eles ficam em Santos, eles se concentram em Santos, então acaba havendo uma demanda muito grande para Santos, do pessoal das outras regiões, da região metropolitana de outros municípios, e muitas vezes eles vêm sem diagnóstico. Hoje, com os AMIs, nós temos uma maior agilidade, muitas vezes a pessoa já chega diagnosticada. Em São Paulo, por exemplo, que é referência no Brasil de atendimento, existem hospitais onde o paciente só pode chegar diagnosticado. Então, todo o percurso, não é verdade, doutora? Verdade. Todo aquele percurso, aquela trajetória atrás do seu diagnóstico, ele já fez antes. Em Santos, eles não aceitam nada de Santos. Não aceitam nada. Você chega em São Paulo com uma biópsia, com um exame, com uma mamografia, você tem que repetir lá. Por quê? Eles não aceitam nada de Santos.
Estamos sem moral, hein, Nada. Pina? Eu estou errada, doutora Pina? A senhora Não, é que verdade, tem é contato, isso que mesmo. trabalha lá. Mas Tem tem que um ter motivo? o diagnóstico anátomo-patológico. Mas tem algum Em motivo, muitos- doutora? Por que de Em preconceito? muitos serviços é assim. Em muitos Quer dizer, ou serviços, você tem o diagnóstico anátomo-patológico, que é o quê? É já a biópsia realizada e já feito o exame microscópico. Quer dizer, isso denota um tempo razoável, né? Às Exatamente. vezes pode levar meses, né? Com certeza. E às vezes a pessoa, se não tiver toda essa documentação, ela não entra no serviço mesmo, infelizmente. Mas aí agrava a doença. Aí, o que acontece é o seguinte, se for um diagnóstico precoce, existe até um tempo que a gente pode considerar que não há tanto risco. O problema é que ainda 30% dos casos de câncer que sentam à frente de um médico são casos adiantados. Então, essa criatura andou, ela percebeu que tinha alguma coisa normal, muitas vezes ela escondeu da família, muitas vezes ela foi atrás do médico da família, que não é o especialista, ele usou um tratamento paliativo, alguma coisa que ele, daquilo do achômetro dele. Né? De maneira nenhuma sem desconsiderar ninguém, mas existe muito isso ainda, no interior existe muito médico da família, aquele médico que cuidou da vovó, ele continua ativo. E com isso perde-se muito tempo, porque quando vê que não há efetividade no tratamento, ele procura um outro profissional e esse outro profissional acaba encaminhando para um oncologista ou para um mastologista no caso de mama ou para um cirurgião oncológico. E aí começa a maratona para conseguir a consulta, aí vai na consulta, pedem seus exames nisso. Pode demorar até 8 meses. E o tempo é fundamental, não é? Fundamental. Doutora, eu ouço muito falar que o câncer ele é uma doença oculta, né? Que ela de repente aparece e já não tem, se não fizer a prevenção, já não tem mais jeito. Ela é realmente oculta? Ela aparece de repente? Veja, as células, elas se multiplicam muito rapidamente, né? Então, a célula do câncer, ela é uma célula que ela perdeu a capacidade de ter uma divisão normal. Então, a multiplicação dessas células é muito rápida. Então, uma célula vira 2, que vira 4, que vira 8, 16, 32, assim, numa sequência exponencial. Então, às vezes, você dobra ou triplica o tamanho do tumor em poucos dias, por exemplo, numa leucemia, que é muito agressiva, ou em meses, né, como nós estamos falando do câncer de mama. Cada tumor, ele tem um nível de crescimento. Então, alguns tumores são mais rápidos e outros são mais lentos. Daí, vamos dizer, a prevenção. Por exemplo, você pode fazer um ultrassom de abdômen e fazer um diagnóstico precoce de um câncer, por exemplo, de fígado ou de pâncreas, né? Então, os exames preventivos, os exames anuais, eles são fundamentais. E no caso desse... Pois não, Chagas, pode completar. Tem que ser necessariamente um ano? Esse período Olha, do câncer de uma forma geral? É recomendável. Existem exames que são feitos cada 2 anos, mas vamos dizer assim, a gente está falando, por exemplo, para uma pessoa que nunca fez exame nenhum, né? Vamos tomar esse exemplo. Então, essa pessoa tem que ir num clínico geral, que vai pedir exames gerais e vai ver a necessidade dessa pessoa, as queixas que ela tem, etc. Né? E a partir daí vai dizer, olha, você vai repetir este exame daqui a 1 ano, este exame daqui a 2, etc. O médico especialista ou generalista, ele sabe de quanto em quanto tempo. Agora, a mamografia é anual. Né, é isso que eu ia perguntar, exatamente isso. Infelizmente... Em que idade a mulher deve iniciar o seu exame preventivo contra o câncer de mama? A gente vai fazer uma paradinha, Gilson, estamos por intervalo rapidamente, só informando aqui, a Prefeitura de Santos também está envolvida no Outubro Rosa, né? E a campanha arrecada até o fim do mês loção hidratante para as pacientes que são assistidas no Instituto da Mulher e Gestante da Secretaria de Saúde e também no Instituto Neomama, né? Que daqui a pouquinho a Gilson vai explicar também, falar um pouco mais sobre o Instituto, né? Basta você levar nos pontos de arrecadação e nos eventos, né, que fazem parte aí de toda a programação do Outubro Rosa aqui em Santos. Você acompanha pelo site www.santos.sp.gov.br/Outubro Rosa. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui na sequência do nosso painel regional, aqui com o Fernando Chagas, ao lado da Gilce Francisco, Gilce enfermeira por formação e presidente do Instituto Neomama. Já já a gente vai falar bastante também sobre o Neomama, explicar, detalhar para você
como é o funcionamento do Instituto, não é? E a doutora Pina aqui com a gente, doutora Pina Patavino, médica, não é? E especialista em hematologia. Daniela, já com algumas perguntas importantes, sua participação sempre importante aqui conosco, não é? E a Gil estava prestes a explicar quando é que a mulher, né, menina, moça, jovem, criança, adolescente, enfim, deve começar a fazer esses exames preventivos para o câncer de mama, né, Gilson? Na realidade, nós temos uma lei de 29 de abril de 2009, uma lei federal, que permite que toda mulher acima dos 40 anos comece a fazer mamografias anualmente. Em contradição a essa lei, o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele preconiza, que ele está junto com o Ministério da Saúde e tudo mais, ele preconiza que são a cada 2 anos a partir dos 50 anos anualmente. Então já começou a haver uma distorção lá em 2009. Agora, como presente de aniversário do Outubro Rosa, dia 1º de outubro, a nossa presidente, ela promulgou uma lei que a mamografia SUS é anual dos 50 aos 69 anos. Então, tudo... Mamografia pelo SUS a partir dos 50. E os convênios vão atrás. E os convênios vão atrás. O fato é que o ideal, entre os 30 e 35 anos, havia mamografia de base, que é fazer uma mamografia, principalmente os casos onde a mulher tem caso histórico de câncer de mama na família, fazer uma mamografia para, a partir dos 40 anos, ela ter um comparativo de como era o seu tecido mamário, como é que se comportava a sua mama e, futuramente, a cada ano, para poder ter uma equiparação. Essa mamografia, na realidade, ela tem que começar a ser feita em casos de histórico familiar, muitas mulheres na família com câncer de mama. Qual é a idade da última mulher na família que teve câncer de mama? Então, foi aos 50 anos. Todas as mulheres dessa família, a partir dos 40, têm que começar a fazer esse controle. Sempre 10 anos antes? Sempre 10 anos antes da idade da última mulher a apresentar o câncer de mama. Foi aos 38. Aos 28, essas mulheres têm que começar a fazer esse controle a cada 6 meses, que é o ideal. Mas, infelizmente, com essa cisão de uma coisa que estava indo bem, o governo federal permite que os convênios passem a querer adotar esse mesmo modelo retrógrado, que faz com que o rastreamento do câncer de mama se torne cada vez mais difícil. É curioso porque a presidente Dilma não teve câncer de mama, mas teve um linfoma, né? É um linfoma, mas justamente a Não medicação é um câncer de que a mama, salvou, ela não permitiu que fosse distribuída ao SUS. Não é autorizada. Não é autorizada. Então, a medicação que a salvou, ela não permitiu. Então, a gente vê aí uma maneira, o olhar sobre a oncologia no Brasil, que é uma doença, uma doença que cresce em geral, a oncologia em geral, os cânceres em geral, eles crescem de uma maneira um pouco preocupante, e um olhar sobre esta parte da saúde mais preocupante ainda, não está tendo devido cuidado em cima da saúde oncológica. Infelizmente, doutora, aí é uma questão orçamentária, né? Nós estamos no momento... Eu ia perguntar exatamente isso. Questão orçamentária, tem um contingenciamento e eles estão cortando tudo, inclusive programas sociais e também esses programas, né, da saúde, e não só da saúde, da educação e por aí afora. Mas, ou seja, o que já era ruim ficou pior. Vai ficar pior. Está ficando pior. E uma falta de inteligência, porque uma mulher bem tratada vai ser uma mulher produtiva, uma mulher que vai se reinserir no mercado de trabalho. E orçamentariamente é mais barato você fazer a prevenção do que cuidar depois. Ela oferecer uma mamografia e fazer um diagnóstico precoce fica muito mais barato do que um diagnóstico tardio, uma quimioterapia mais agressiva, mais prolongada e um possível retorno da doença. Deixa eu dar um pouco a economia de lado, né? Que isso ainda vai se estender até 2016, 2017. Esperamos nós. E eu estou sendo otimista, né? Tem relação câncer de mama com câncer de útero? Não. Tem alguma relação? Não, não tem. Não tem? Origens diferentes, né? Células diferentes, origens diferentes, fatores de riscos diferentes. Exato. Como bem disse a Gilce, o câncer de mama tem um fator genético bastante importante, né? E o câncer de útero, ele tem fatores de infecções repetidas na mulher, né? Alguns vírus, como o HPV, né? Que pode propiciar o aparecimento do câncer de útero. Porque a gente tem até vacina já, né? Tem vacina já, tem. E que a gente recomenda. A doutora Pina elogiou muito
na abertura aqui, não é, o trabalho da Gilce, e é verdade, né? Eu lembro quando o Neomama começou, né, a gente estava numa outra emissora, você participou com a gente lá de alguns programas, enfim, explicando quais eram os objetivos, por que você estava tão empenhado assim. E o Neomama, eu entrei no site agora pela manhã para dar uma olhada, realmente uma série de divisões, série de diretorias, enfim, a coisa realmente pegou para valer, né, Gilce? Tem que pegar, né? Tem que pegar. Por mais que a gente tente focar naquilo que a gente está fazendo, a coisa se expande porque a doença se expande e a gente vê a possibilidade de atuação em outras áreas e aumentando o leque de opções para essas mulheres. Mas e existem pontuações que acabam aparecendo no dia a dia que nos mostram o quanto que é importante nós nos preocuparmos de maneira globalizada com esta mulher, fazendo um atendimento, um suporte multidisciplinar e interdisciplinar para que ela seja atendida e para que ela consiga se resgatar. Dificilmente você vai conversar com uma mulher que teve câncer e ela vai dizer que ela gostaria de voltar a ser quem ela. Ela vai dizer que ela não se troca por quem era antes do câncer. Porque o resgate de autoestima, de autoimagem, o resgate da pessoa que ela foi um dia e que a rotina e o massacre do dia a dia fez com que isso ficasse escondidinho, pode ser aflorado durante o câncer, que realmente é um ponto de mutação na nossa vida. Como surgiu a ideia do Instituto Neomama? Surgiu comigo tendo câncer, né? Eu tive o câncer de mama, eu tinha muita insônia nos meus momentos de químio, né? Não conseguia dormir, eu parecia um zumbi. E aí eu fui escrevendo um site. Esse site hoje está passando por uma reformulação muito grande. E aí eu comecei a ser chamada para diversos programas de TV, até que eu fui num programa de repercussão nacional nacional e internacional muito grande, que foi o Domingão do Faustão. E aí começou uma cobrança muito grande, mas a gente só pode falar com você por e-mail, só pode por telefone. E aí eu falei, não, precisa ter um espaço para que essas pessoas possam se encontrar, para trocar experiências. A princípio, a ideia era essa. E aí o Instituto foi fundado em 2002, em 26 de agosto de 2002, e hoje ele está com muita gente lá dentro, graças a Deus, e cada vez mais mulheres chegando, infelizmente, e ao mesmo tempo felizmente, porque as pessoas acham que pedir ajuda é um ato de fraqueza, não é, um ato de nobreza muito grande. E a gente está lá para estender a mão para todo mundo. 13 anos já, Gilson? 13 anos de atuação. Boa. Agora, doutora Pina, a gente está aqui com um folhetinho que você trouxe aqui, uns números importantes do Ministério da Saúde, né? E com relação ao crescimento de transplantes no Brasil, de cirurgias, atendimentos de urgência, essa coisa toda, né? No caso, por exemplo, de câncer de mama, é preciso de cirurgia. Outros tipos de tumores também são necessários de cirurgia. Para que as cirurgias possam ocorrer, é preciso ter lá uma estrutura bem montadinha, né? um CTI, né? Bem montadinho, e o banco de sangue abastecido, né? Isso também vem sendo um problema há muito tempo. Eu lembro que você também participou com a gente aí de outros programas, de outras emissoras, enfim, e o problema é antigo e a coisa teima em não se resolver, né? Infelizmente, o Brasil ainda está muito longe de atingir o ideal da doação de sangue. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que em torno de 3% da população deveria doar sangue para que não houvesse nenhum problema de abastecimento nos hospitais. Porém, nós não chegamos nem a 2%, 1,8% mais ou menos, né? E como nós podemos ver nesse folheto do Ministério da Saúde, né, atestado pelo Ministério da Saúde, os transplantes de órgãos, seja de medula, coração, pulmão, fígado, eles cresceram mais de 80% nos últimos anos. E as cirurgias e atendimentos de emergência, porque o atendimento de casos graves, atropelamentos, acidentes automobilísticos, enfim, incêndios, né, pessoas queimadas, essas pessoas estão chegando mais rapidamente aos hospitais e precisando de cuidados intensivos, como você bem citou, as UTIs estão sempre cheias, sempre lotadas, né? E esses pacientes, então, são os maiores consumidores de sangue, que são os pacientes internados em UTIs, seja de adulto ou pediátrica, pacientes cirúrgicos, grávidas, né? E cirurgias chamadas cirurgias programadas, como
de câncer de mama, por exemplo, se você fizer uma retirada, por exemplo, das 2 mamas, porque existem algumas indicações de você fazer a mastectomia, que é a retirada das mamas bilateral, são casos específicos, né, que o médico vai indicar, o sangramento é muito grande. E a chance dessa mulher precisar de sangue é bastante grande, né? E no Brasil, a doação de sangue, ela é voluntária, não recebe nenhuma remuneração. Existem países que o indivíduo que doa sangue recebe uma pequena remuneração. Só seria favorável a isso? Remunerar para doação de sangue ou deve ser espontâneo não, mesmo? Nós somos pelo voluntariado. Eu acho que assim, existem trabalhos bastante sérios mostrando que as pessoas que doam com essa vamos dizer assim, ganhando dinheiro, elas doam várias vezes, podem doar em vários bancos de sangue, e isso não é bom. Então, a nossa doação é absolutamente voluntária. Com isso, o que acontece? Não existe, infelizmente, uma conscientização das pessoas de fazerem a doação periodicamente. Então, quando é que a pessoa vai doar? Quando tem um amigo, então coloca lá na chapeira onde bate o ponto. O pai do seu José está precisando de sangue em tal hospital. Aí vai todo mundo lá. Aí enche a van. Os companheiros vão lá e fazem a doação. A família se mobiliza, né? Se é uma universidade, nós temos muito isso, né? Várias universidades aqui na Baixada, então vai toda a universidade, uma sala inteira doar para o pai de alguém, para alguma pessoa conhecida, né? E aí pronto, naquele dia doa a doação, você tem o estoque de sangue lá em cima, no dia seguinte você já não tem ninguém. Eu já vivi isso, né? Um dia você tem 100, 150 doações e no dia seguinte 2, né? É uma coisa assim que é um verdadeiro absurdo, porque as pessoas estão doentes todos os dias. A senhora falou que falta conscientização. Faltaria também uma campanha institucional, pelo menos do governo federal, para incentivar as pessoas na televisão? O Instituto Neo Sangue. É verdade. Qualquer coisa assim, né? Porque não é aqui, possível. Nós já tivemos aqui uma associação durante muitos anos, mas que acabou se esvaindo, né? Mas o Ministério da Saúde, na minha opinião, ele faz o que pode. Ele faz o que pode, por exemplo, esse panfleto muito bem elaborado, né, com estatísticas, com os critérios de doação. Eu queria salientar que o Brasil, ele avançou muito nos últimos anos, né? Eu sou de uma época que se doava dos 18 aos 60 anos, passou para 65, agora é 69. Verdade. E a partir dos 16, então 16 a 69 anos. Né? Pode doar dos 16 aos 69. Exatamente. Isso é um avanço muito grande, né, Gilson? Porque nós tínhamos assim, eu presenciei uma vez, era um médico, ele veio doar, ele tinha mais de 65 anos, ele não pôde doar. E ele era totalmente rígido, né? Imagina como ele ficou chateado, né? Ficou triste porque o sistema não aceitava a doação dele, né? Só não pode doar quem teve hepatite? Quem teve alguma doença no passado, né? Hepatite, cirurgias, tumores, quimioterapia, doenças cardíacas. Aí não pode enfim, fazer a doação. A pessoa passa por uma entrevista. Então, a gente costuma dizer assim, se você tem vontade de doar, você vai a um banco de sangue e passa pela entrevista, né? Porque são feitas muitas perguntas, né? E a enfermeira qualificada para essa triagem que nós chamamos, ela vai dizer se você pode doar ou não. Tem aquela coisa do peso mínimo ainda, 50 quilos? 50 quilos. Mais de 50 quilos pode doar. Nós dizemos assim, nós queremos a pessoa para doar porque nós precisamos dar para os pacientes, né? Só que nós temos que preservar também a saúde do doador. Então, essa triagem é para preservar a saúde do doador. Por exemplo, se o indivíduo chegar lá e ele está com a pressão baixa, naquele dia ele não vai doar.
né? E assim por diante. Então, nós temos essa preocupação também de salvaguardar o doador de sangue. Só falou do problema que tem problemas cardíacos, não pode doar sangue. Uma pessoa que fez transplante pode doar sangue? Não. Nem quem fez químio. Nem quem fez. Não. Nem quem? Nem quem fez quimioterapia, que Quimioterapia teve também câncer. não Não pode. pode. Tem várias... Nem doador de órgãos e tecidos também. Nós não somos mais doadores de órgãos e tecidos. Exatamente. Tem todos esses critérios. É como nós falamos, você tem que preservar a saúde desse doador, né? Os hospitais todos têm banco de sangue disponíveis, horários, enfim, para as pessoas Olha, poderem ir lá doar, não? Ou não é bem assim? não é bem assim. Existem hospitais que têm um banco de sangue e existem agências transfusionais. Seriam como se fosse um braço daquele banco de sangue. Então, esse hospital pequeno, vou citar, por exemplo, né, o Frei Galvão, Sim. Hospital São Lucas. Sim. Então, o banco de sangue a que eles se referem é o da Casa de Saúde. Então, eles pedem e vai o sangue para lá. Tá? O Hospital Guilherme Álvaro tem o Hemonúcleo, que é o hospital público, né? O Hemonúcleo de Santos, além de receber os doadores de sangue, etc., ele faz outros tipos de trabalho, atende hemofílicos, são aquelas crianças que têm sangramentos, tem uma demanda muito grande por causa da rede Hebe Camargo de combate ao câncer, muita gente fazendo quimioterapia, né? Temos a Santa Casa, né, que é um banco de sangue também que atende muita gente, o Hospital Ana Costa, Beneficência, basicamente são Muito esses. bem. Vamos aproveitar e fazer o nosso segundo intervalinho, a gente faz uma paradinha e voltamos na sequência, inclusive com a sua participação aqui no painel regional, em instantes. Então, Muito bem, terceiro último bloco desta edição do painel regional, aqui com o Fernando Chagas, a Gilce Francisco, presidente do Instituto Neomama, doutora Pina Patavino, médica hematologista, não é? As participações, as perguntas dos telespectadores agora com a Daniela. Pois não, Dani? Uma pergunta do Uriel. Chagas, gostaria que comentasse, os especialistas em finanças no Brasil sabiam da crise na Europa? Por que não tomaram providências aqui? Gilze e doutora Pina, que tal incentivar o homem a também fazer a prevenção do câncer de mama, como no caso de exame de próstata? E até onde a família pode motivar a criançada a ter cuidados para evitar problemas de saúde? Muito bem. A verdade é o seguinte, você quer começar, Chagas? Posso? Responde. Posso? Depois Pode, a gente à volta vontade. para o assunto, né? Os especialistas em finanças públicas do Brasil, principalmente aqueles ortodoxos, vinham há 3, 4 anos avisando que a crise da Europa ia bater no Brasil se nós não tomássemos as providências cabíveis. Parece que o governo federal, nesses 4 anos, não ouviu o que os especialistas ortodoxos falavam. E nós desaguamos nessa crise. Inflação crescente, desemprego em alta e uma situação bastante difícil com a queda do PIB que deve se estender para o próximo ano e também para 2017. Infelizmente, não ouviram os ortodoxos. Aliás, ainda não estão ouvindo os ortodoxos. Esse é o grande problema. Perfeito. Com relação a câncer de mama no homem, né? E não é possível que isso exista. Existe? 1% dos casos de câncer de mama comete o homem. Até o homem tem câncer de mama. Não é até o homem, ele tem um pouquinho, gente. Coitado. não é Mas tem um possível. mínimo. O duro ia ser achar uma mulher com câncer de próstata, por favor, né? Tudo muito homem. Ô, doutora, mas o que é isso? Olha o drama. Depois do que a gente ouviu no intervalo, a senhora olha só a manifestação deste homem que está presidindo a mesa. Gente, no homem é 1%. O problema é que todo mundo acha que é muito pouquinho. Mas quando acomete o homem, 100% da doença está acontecendo com ele. Ele tem os mesmos medos, as mesmas perdas, o mesmo desespero, a dor é igual, se sente mal em quimioterapia como nós, porque é a mesma quimioterapia, não é especial para o homem. A única coisa que ele tem, vamos dizer assim, a favor da mulher, é que se ele já é careca, não vai fazer diferença nenhuma. A mulher fica careca, o cabelo cresce. Ele, se ficar careca, não há jeito do cabelo crescer. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é uma coisa que a gente Se o tem que homem levar... ficar careca com a químio, não cresce mais o cabelo? Não, até cresce. Ó, o medão, até cresce sim. Até cresce. Até cresce, Da não, mulher cresce. com certeza. Mas eu tô- Depende do caso, né? Dependendo da quimioterapia, cai barba, sobrancelha, Sim, cílios, cabelo, tudo. Como na mulher. A gente fica realmente como uma mulher fruta, né? Uma mulher melancia, lisinha, brilhosa. A gente não tem um pelo. E com o homem, dependendo da quimioterapia, também isso acontece. Mas volta, o cabelo volta.
Eu fico mais preocupada com aqueles que são carecas e que o cabelo não voltam mais. É a única perda realmente. Mas eu acho que é importante, já complementando, que o homem tenha a consciência não somente do câncer de mama, que apesar de ser 1% acontece no homem, mas em relação ao câncer de próstata, que a incidência é muito grande no homem, é o câncer que mais acomete os homens, e que eles têm mais medo de ir atrás em função do exame que é realizado, em função dos pedidos de exames que são feitos do PSA, eles acham que somente o PSA vai dar jeito, vai indicar. Existem homens com PSA alterado em função de uma doença benigna e às vezes o PSA está normalzinho e ele está desenvolvendo um câncer de próstata. Então é um conjunto, é o toque retal, é o ultrassom, é o PSA, é um conjunto que o urologista vai avaliar e ver se é necessário ou não esse homem ser submetido a um tratamento. Tem que ser anual também? Tem que ser anual. Você quer menos tempo? Olha, me preocupa às vezes, não, estou brincando. Mas tem que ser anual, sim. A partir dos 40 anos tem que ser anual, sim. E quem tem outros problemas que necessitam de exames, como câncer de intestino e tudo mais, tem que também recorrer à colonoscopia de acordo com o aconselhamento médico. Isso já é indireta. Não, foi direta mesmo, por causa do que a gente conversou, tá? Foi direta mesmo. A colonoscopia, o exame propriamente dito, é uma suavidade, tranquilidade, né? Você toma anestesia, dorme, não acontece nada. O duro é o preparo, né? Preparo. É chato. Preparo é terrível. É chato. É chato, mas necessário. Daniela, mais espectadores com a gente? Sim, uma pergunta do Cosme. Por que no Brasil a epidemia é mais vantajosa do que a prevenção de certas doenças? Graças a Deus, eu faço exame de 4 em 4 meses pela Prefeitura de Santos, sendo bem atendido pelos médicos e funcionários. Eu acho que a epidemia, na verdade, acho que a nossa cultura é equivocada, né? Eu não sei o que acontece exatamente, né, doutora Pina? Falta dinheiro para investimento, faltam campanhas, falta, não sei se a educação pega nisso também, sei lá. São vários fatores. Não é? Eu acho que sim, começa pela educação. Eu vou citar assim, uma coisa que eu acho assim, para mim, fundamental. Por exemplo, dentista. Hoje, o recém-nascido não tem dente e já vai no dentista, né, Gilson? É verdade. Já vai no dentista, nós temos netinhas, nós sabemos, né? Quer dizer, antigamente, quando a gente ia no dentista, sei lá, com 7, 8, 10 anos, a gente morria de medo do motorzinho. Tem pessoas de idade que até hoje não podem ouvir o motorzinho. Só que as crianças já estão sendo acostumadas a ir no dentista. Então, essa criança, da mesma maneira como ela está sendo acostumada a ir no dentista, ela vai no pediatra, fazer a sua puericultura. Com certeza, eu tenho absoluta certeza que essa criança vai estar, daqui a alguns anos, mais conscientizada do que a geração anterior. Então, eu acho que é cultural, sim. Os pais têm obrigação de fazer isso pela criança, levar no pediatra, levar no dentista, enfim, ver todas as necessidades, porque é uma questão cultural, sim, né? É óbvio, né? Não vamos tampar o sol com a peneira e dizer que não existe o problema, vamos dizer assim, de financiamento da saúde. Ele existe, só que nós temos que aproveitar os recursos que nós temos. E nós costumamos dizer, quando a gente dá aula na Faculdade de Medicina, que a coisa mais importante é você tirar uma história bem feita de um paciente. É 90% do diagnóstico, os sintomas que o paciente tem e o exame físico que o médico faz. Os exames complementares, que é o mais caro, por exemplo, um ultrassom, uma tomografia, um PET scan, uma biópsia, enfim, é uma complementação. Então, nós temos que investir na qualidade da formação do médico, que seria uma outra história para a gente conversar, mas, vamos dizer assim, o médico fazendo uma boa história, eu acho que ele resolve muitos problemas, mesmo com pouco dinheiro, com pouco recurso. Doutora, só tocou num ponto importante, na educação. A educação, eu vejo na questão ambiental. A nova geração, a geração do filho do Boturão, dos meus sobrinhos, ela cuida mais do meio ambiente do que a nossa geração. Sim, inclusive, ela chama a atenção da gente. Ó, tio, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, acho fundamental a educação. E nesse ponto, acho que nós avançamos muito. Muito. Na questão da educação, tanto por problema de saúde como por problema ambiental.
Muito bem. Verdade. O PET scan hoje temos em Santos, né? Porque até uns anos atrás não tinha, né? Não tínhamos, hoje nós temos. Pode fazer. Para quem não sabe, o PET scan parece uma, como é que chama? Uma ressonância magnética Isso. triplicada, uma coisa assim, né? Ele verifica, umas 3, 4 vezes, né? Ele verifica todo o corpo onde existem focos de tumores, do tumor. Daniela, tem mais alguém conosco aí? Tem. O Carlos Alberto de Souza está perguntando se existe alguma explicação científica do porquê de tanto aumento de pessoas com câncer, principalmente na Baixada Santista. Boa pergunta, é um tema interessante para a gente discutir aqui. Gilson, você tem alguma informação Olha, sobre isso? Está acompanhando essa evolução? Sim, tanto eu como a Horrorosa, doutora Pina. A gente, câncer é uma doença que todo mundo acreditava a doença de pessoa idosa, né? Que se você, todo mundo fala que se o homem viver até os 120 anos, ele morre de câncer de próstata. Então, é uma doença que sempre foi veiculada à idade das pessoas e Santos é a Miami brasileira, né? Todo mundo quer vir morar aqui, todo mundo quer a sua finitude numa cidade bonita e de qualidade de vida como é Santos. O fato é que a gente está vendo isso em idades cada vez mais precoces. A gente está vendo a precocidade do aparecimento do câncer, mas eu também coloco como uma das opções o fato das campanhas e o fato da consciência das pessoas, de algumas pessoas, ainda falta muito, mas algumas pessoas já estão muito conscientes da necessidade de acompanhamento médico, de realização de exames para a detecção precoce. Então, isso está acontecendo e isso a gente quer que cada vez aconteça mais. Porque se existem tumores como o de mama, que não, a gente fala em prevenção, mas não existe prevenção, se você sofrer uma mutação celular e passar a ser portadora desse gene, você vai desenvolver a doença. Nossa única solução é tentar meios de qualidade de vida, envolvendo uma série de coisas para postergar o aparecimento da doença e até outros cânceres que são totalmente preveníveis, como, por exemplo, um câncer de pulmão, um câncer de estômago, câncer de boca, né? Ligados diretamente ao álcool, ao tabagismo. Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer por nós para evitar o aparecimento de diversos tipos de câncer. Eu acho que a doutora Pina pode falar até com mais propriedade. Só para acrescentar, estresse hoje, a poluição e a alimentação contribui também para o câncer? Certamente, certamente. Com certeza. E a Gilce lembrou um fator muito importante, que é uma tecla que todos os oncologistas batem, que é a questão do fumo, né? O fumo está relacionado com a maior parte dos tumores. Então, vai aí a mensagem, né, para a pessoa que fuma, para tentar não diminuir um pouco, sair, ao menos. pelo amor de Deus. Mas eu acho que você tocou nos pontos. 20% da população da Baixada Santista é acima de 60 anos. Então, nós temos hoje as chamadas doenças da idade, né, próprias da idade. Então, muitos tumores, muitos linfomas, muitas leucemias linfóides crônicas, muitos tumores sólidos relacionados com a idade. Não só de próstata, outros tumores também, né? Lembrei agora, enquanto a Gilce estava falando, na questão da prevenção. Em São Paulo tem uma professora que ela mandou fazer um intestino gigante, eu não sei Tá se lá exposto. Isso. Tá exposto. E as crianças das escolas vão visitar. E aí elas podem ver os pólipos, os divertículos, os tumores, etc. Então, essa é uma maneira que eu acho que seria bastante produtiva, eventualmente, se alguém tiver um contato de poder trazer esse intestino gigante aqui para Santos, acho que seria muito interessante. Eu vi uma reportagem muito nesse interessante. sentido. Ele é a doutora Angelita Gama, ela é uma autoridade nessa área e está lá no Parque do Ibirapuera. E você entra literalmente dentro do intestino, é muito interessante. E é uma forma muito didática da explicação e uma forma muito literal de você encarar uma coisa que também acontece, um diagnóstico que também acontece, que se não cuidado pode ter consequências muito desagradáveis socialmente e que também pode ter uma evolução negativa. Então, fazendo a colonoscopia, retirando todos os pólipos, todos os divertículos, ela mesma fala que se todo mundo tirasse tudo que não faz parte do intestino, acabaria com câncer de intestino. Palavras de doutora Angelita Gama. Eu até vi a reportagem e eu fiquei sabendo que o intestino está em movimento constantemente. Exato, ele tem peristaltismo. Mas voltando só, nesse centro urbano que nós vivemos, nessa crise econômica que nós vivemos, né? Como não ficar em estresse?
estresse. O estresse leva ao câncer. Como evitar isso? Olha, é um fator de risco do mesmo jeito que você sai na rua sem protetor solar todo dia. Boa, Você sai na rua sem protetor. Quem é que põe uma colher de sopa de protetor solar no rosto? Que é o ideal. Ninguém põe, ninguém sai lambuzado, ninguém sai besuntado na rua. Então a gente está... não adianta também você não fumar e conviver com um fumante inveterado. Sim, você está fumando do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Indiretamente. Fumante passivo. Exatamente. Agora, Gilson, finalzinho aqui do programa, alguns minutinhos, só 2 minutinhos aí para a gente encerrar, enfim. Quem puder, quem quiser, né, participar e colaborar com você lá no Instituto Neomama, engrossar as fileiras do Neomama, eu sei que quanto mais gente, melhor, né? Com certeza. Gente querendo fazer o bem, querendo colaborar, é muito importante, né? Como é possível esse contato aí? Queria que você disponibilizasse aí. Só ligar para 3223-5588. 3223-5588. Avenida Coronel Joaquim Montenegro, 345. Mas a minha prioridade para o atendimento de recepção é para pessoas que tenham tido câncer de mama ou pessoas que cuidaram de quem teve câncer de mama. Porque essa pessoa vai saber receber e entender o momento daquela mulher que está chegando lá desesperada. Mas existem, lógico, os profissionais que não tiveram câncer e que prestam serviços voluntários. Lá nós só temos voluntariado. Então, eu tenho massoterapeuta, tenho um monte de pessoas que prestam serviços e se você quiser se agregar a gente, é só entrar em contato, eu marco uma hora com você e a gente conversa a respeito disso. Muito bem. Então, finalzinho do painel regional, quero agradecer muito a Gilson, que está com a gente, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E obrigado por estar com a gente. Obrigada a você, me privilegiou com uma mesa dessa com a doutora Pina, que eu não via faz tempo. Muito obrigada, Chagas. Chagas sempre Obrigada, conosco aqui também, né? E a doutora Pina, obrigado também pelo esclarecimento, está com a gente, Obrigada. viu? Prazer recebê-lo. Daniela também constantemente aqui participando com você, né? E a gente está junto segunda a sexta, nesse horário da 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. 2 edições do Weekend, sábado, 3 da tarde, domingo, às 5 da tarde. Obrigado. Tchau.